Uma boa noite. Quem vos fala é Roberto Antônio de Oliveira, seu companheiro, amigo de jornada, colaborador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da nossa cidade de Olambra, aqui no interior de São Paulo. Então sejam todos bem-vindos. Apresentaremos o tema desta noite: muros, ou muro, ou ponte. O que fazemos? Como é que nós construímos os nossos relacionamentos? E eu vou pedir permissão a todos para fazer uma menção a um livro muito consagrado na literatura, não somente para pequenos, mas também para os adultos, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Então, algumas frases que fui pensando do livro e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo as adaptações necessárias para que possamos entender essa mensagem, que tem também um apelo aos nossos valores mais íntimos, né? Então, as bases dos valores afetivos são essa frase que foi tirada logo a seguir, e ela nos conduz a nós manipularmos, nós trabalharmos e com bases muito sólidas os nossos laços, os nossos afetos. E ali diz o autor: se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isto basta para que seja feliz quando a contempla. E aí diz assim: nossa, a minha flor está lá, em algum lugar. São os nossos afetos. E aqui nós fazemos, com o olhar espírita, uma extrapolação para a mensagem do autor da obra, para dizermos que não importa onde quer que esteja, se próximo ou distante, se neste plano da vida ou seja no outro, mas a simples certeza de que o nosso amor, o nosso afeto lá se encontra, já nos oxigena a alma, já nos viabiliza projetos, nos permite sonhar. E assim somos todos nós. Muitas vezes, entretanto, nesse processo, advém um adversário, que são muitos, mas um deles é a vaidade. E aí, a personagem, uma das personagens, que é uma rosa, e ela, ao despertar, diz assim: desculpa, e fala para o Pequeno Príncipe: eu ainda estou toda despenteada. E aí ele, encantado, né, com a sua majestosa beleza, diz: mas como és bonita. Parece um pouquinho conosco, né? Aí, isso é o suficiente para ela, mas ela disse: não é? Ora, respondeu docemente, eu nasci ao mesmo tempo que o sol. Aí o príncipe pequeno percebeu logo que a flor não era modesta. Ele, na verdade, quis dizer assim: olha, percebi que ela era vaidosa. Então a vaidade, muitas vezes, elas têm esse condão inicial, mas ela não deve permear as nossas relações, porque acabam por serem destrutivas, não é? Agora também sabemos que as bases sobre as quais se prospera um relacionamento, elas têm que ser correspondidas. Como aqueles que adoram matemática, né, que gostam, naturalmente, que são muitos, é chamada uma relação biunívoca. Tem que haver uma correspondência. Porquanto, quando se estabelece um relacionamento, as pessoas se cativam. E ao cativar, elas são responsáveis uma pela outra. Agora, essa frase aqui é muito forte e tem que marcar também nessa mensagem, para que nós entendamos o seguinte, que o amor ou a amizade, elas requerem responsabilidade. Porque se a responsabilidade não vier embutido, esse relacionamento não prospera. Todos nós sabemos o tamanho da responsabilidade, pois se somos responsáveis pelo que cativamos,
Agora também, muitas vezes, nós somos magoados e aí nós fazemos uma generalização. Alguém nos magoa, nos fere ou nos contraria, muitas vezes porque a vaidade está ali nesse caminho, né? E aí dizemos assim, eu não gosto das outras pessoas, de ninguém, porque todo mundo é a mesma coisa, só porque fomos magoados. Porque, na verdade, esta frase está o quê? A revelar a insensatez que nós geralmente carregamos quando generalizamos, ao julgar ou avaliar uma pessoa por alguma coisa que aconteceu lá no passado. Afinal, somos espíritos imortais. E aí, como dizemos, e até as pedras se encontram, e nós com muito mais frequência. Muitas vezes, conduzidos pelo condão do processo de acerto perante a justiça divina. E temos que entender também uma coisa, que as pessoas mudam. Porque essas pessoas são espíritos reencarnados, renascidos. Então, o que frequentemente vemos é um recorte do passado e que ficou cristalizado na nossa memória. Um recorte, é um retrato. Mas, afinal, o que nós buscamos ao reencarnar? O progresso, seja individual ou coletivo. Mas Jesus está ajudando-nos a entender esse processo. Ele colocou uma frase muito bacana e que eu compartilho com vocês. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia da alma, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Que frase espetacular do nosso Mestre Jesus. Em que se aplica? Em todas as circunstâncias da vida. Porque o que nos falta, muitas vezes, e botamos, sobretudo nos dias de sol ensolarado, forte, ou às vezes no dia que estamos magoados, os olhos inchados, às vezes de uma dor que carregamos, não queremos que os outros leiam em nossos olhos, botamos óculos escuros. Mas e os olhos da alma? Ou seja, o que é que nós vemos e como nós vemos? A maneira como nos comportamos, seja por uma decepção, uma mágoa individual ou coletiva, de uma pessoa próxima ou distante, que às vezes nos fere, a nossa maturidade vai ser lida no processo da nossa reação, porquanto ela será a nossa candeia. E se os olhos são bons, a leitura vai ser boa, releva, passa adiante. Não dê tanta importância a isto, porque o fato muitas vezes é insignificante, mas a importância que damos a ele será a sua real grandeza. Então minimizemos, porquanto também com este olhar, e que estampa a nossa indulgência, a nossa complacência, será também da mesma forma com que amanhã quereremos ser correspondidos, ou que sejam aqueles olhares menos críticos sobre as nossas ações, que seja sob o pálio da indulgência, da amorosidade, da caridade, porque todos nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de olhares compassivos. Porque sendo espíritos imperfeitos, erramos, vamos errar muito. Já estamos errando hoje, e o futuro também. Porquanto aquele que não erra não aprende, mas se no momento do erro tem mãos acusadoras apontando-o, fica difícil a retomada do processo, o levantar. Nossa doutrina espírita, e ela, como o Evangelho redivivo, a movimentar os recursos da infinita providência a nosso favor e daqueles que nos cercam, então nos provoca a ajudar. Aliás, é o próprio Emmanuel que, numa fala muito firme, como educador, amoroso, mas severo, ele recomenda. Quando o nosso verbo, o nosso discurso não constrói, e aí ele sentencia de maneira imperativa: cala-te então. Agora vem a provocação do momento, né? Que aliás já fizemos lá atrás. Quando é, o como e de que forma nós construímos muros? A rosa,
a nossa personagem, esse romance, ela um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, e disse ao pequeno príncipe, os espinhos, que eles, os tigres, poderão vir e eu tenho como me defender, porque eles virão com suas garras. Olha que interessante. Quantas vezes nós percebemos nos outros as garras, quando na verdade são apenas intenções, que nós acolhemos aquela sugestão, seja mental, espiritual ou física. Porque muitas vezes elas vêm de forma provocativa para nos conduzir a quedas. Às vezes vem até embalado no presente, como se fosse um presente. Porque aí temos também que as pessoas tornam-se solitárias porque elas constroem muros. E que são esses muros? Uma falsa autossuficiência é uma delas. Eu basto-me a mim mesmo. Aí tem um orgulho a permear essas relações indignas, as crueldades. Porque quando nós semeamos vento, reza a sabedoria popular, colheremos tempestades. Então aquele que está em débito com a sua consciência, porque ele sabe do mal que praticou, e que aqueles andrajosos, os mal vestidos, sofridos, ele em algum momento intentará uma desforra. Então ele se fecha em seu bunker de segurança e muitas vezes faz ali também um trono para a sua vaidade. Estabelece preconceitos, torna-se prepotente, cruel, um administrador, tirano. E esses então são os nossos espinhos. E com eles afastamos frequentemente as pessoas que mais amamos. Porque frequentemente esses espinhos, essas acículas, são a nossa forma agressiva de nos pronunciarmos, de julgar ou pré-julgar as pessoas, magoando-as, ferindo-as. Somente aquele, e aí vale o ensino, que é masoquista, fica junto de quem o maltrata. Então esses nossos espinhos têm que ser podados. Não somos perfeitos, é verdade, mas somos perfectíveis. Quer dizer, temos a possibilidade de alcançarmos a perfeição, mas o esforço é nosso. E quando se trata de uma estrutura familiar, coletiva, o esforço é de todo o grupo. Muitas vezes, em suas atividades missionárias, nosso querido Chico, ele, como todos nós, tendo as suas fraquezas, embora já as minimizadas, numa escala que nós podemos ver entre nós, um dos seres mais iluminados que no século passado transitou por aqui. Não obstante, o seu mentor Emmanuel lhes ensinou: não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Está lá no livro Pão Nosso. E eu achei arrebatadora esta frase que compartilho com vocês. Realmente. Então, quantos há que sonham com o estrelato? Hoje, as pontuações na internet, no YouTuber, conta muito. E as pessoas gabam-se, eu tenho tantos seguidores. Aí eu falo, nossa, coitadinho, tenho uma pena, eu estou com isso a mais do que você. E vai por aí. Ou seja, buscamos a ribalta, buscamos holofotes, mas e as sendas humildes que nos competem trilhar, porque somos ainda muito imperfeitos. Quantas? Então não nos esqueçamos, porque não caminharemos entre as estrelas
E aí não estamos falando de astros, mas estamos falando de seres iluminados. E eu até brinco, quantas vezes nós falamos, eu queria ter tanto um espírito de luz ao meu lado. A questão é, qual seria o nível do nosso diálogo para com esses irmãos das esferas luminescentes? Temos algum ponto de conexão? O apóstolo Paulo nos ensinou, antes de fazer as suas pregações, ao chegar nas cidades, e em Atenas, ele ficou muito numa situação difícil, mas ele tinha que encontrar ali um ponto de conexão. Como é que ele ia fazer a sua mensagem? Temos que nos identificar com aqueles que serão o objeto da nossa mensagem, para que eles nos entrem, nos ouçam. Porquanto, se assim não conseguimos cativar essa atenção, o nosso discurso será em vão. Então precisamos evoluir, aprimorarmos as nossas virtudes, que todos a temos, e sufocar os nossos espinhos, para que possamos, afinal, estabelecer conexão com esses seres iluminados. Eles estão na espreita. Ninguém ousará ser um exímio violinista senão sacrificar-se longas horas, às vezes noite adentro, e o seu lazer, às vezes os melhores anos de sua juventude, para conquistar o grau de um virtuoso. E assim também somos nós. Agora, muitas vezes, nós fazemos uma opção acertada. Queremos construir pontes. Porque as pontes são para conectar pontos diferentes ou duas dimensões. Por exemplo, aquele que se dedica ao labor redentor da mediunidade, da atividade laborativa mediúnica, ele é ponte entre os dois planos da vida. Querem saber quanta falta faz isso? É só rebuscar as histórias no Antigo Testamento. Consta que durante 400 anos os hebreus ficaram órfãos, carentes da conexão com o plano maior, isto é, dos seus profetas. E esse jejum só foi rompido com a vinda do Cristo, quando iniciou a sua atividade missionária, inaugurando, então, para a nossa era, com o chamado Sermão do Monte. Porque o Chico, sempre inspirado, ele, uma certa feita, passando sobre uma ponte que tinha ali no entorno de Pedro Leopoldo, que é a caminho da casa dele para o local de seu labor, a Fazenda Modelo, ele passou sobre uma ponte, e nisto o benfeitor Casimiro Cunha, que era um dos célebres da Academia Brasileira de Letras, um dos parnasianos, ele apresenta ali uma prova linda e que eu compartilho com vocês. Está na sua Lavra Mediúnica e lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, em que ele diz assim: a ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a, nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. A ponte somos nós. É aquele que serve. Ou como conciliador, por exemplo, em alguma disputa entre duas pessoas, às vezes duas amizades lindas que estão ali para se desmanchar. E nós surgimos no processo como pontes para conciliar. Agora já ajudamos alguém a atravessar os rios da ignorância e o conduzimos às margens seguras do conhecimento. Porque ensinar é uma tarefa tão nobre quanto aquela de quem lhe apresentam um prato de comida. Jesus já nos ensinava: os pobres, alimenta-os agora,
mas eles voltarão a sentir fome. Por isso que o Chico Xavier dizia: não deixe de dar o pão, mas dá também o Evangelho. E quando percebemos algum desconsolo, desespero, e esses dias, meus irmãos e minhas irmãs, abundam as dores, os desesperos, as incertezas, porque vivemos num mundo em que nós entronizamos o materialismo. E a hora é de pensar em valores dos espíritos. Mas quantos há? Que buscando lá nos seus alforjes, nos seus baús, esses valores, e o constatam vazios. Então se desespera. Mas neste momento é que a doutrina consoladora, e ela nos provoca ao movimento. E aí sim, é o momento de nós sermos pontes. Mas já também estendemos as mãos amparando alguém na travessias de momentos tormentosos, a perda de um ente querido, uma união, de muitas vezes cultivadas longamente, conforme dissemos logo no início, onde não esteve presente no relacionamento a responsabilidade, o amor incondicional, e aí estabelece-se os tormentos, estabelece-se a angústia. E se a mão socorrista não chega, aquele que está no momento de desdita, de provas acerbas, pode buscar a porta estreita, a que Jesus se referia nas suas falas. Agora já fomos ponte entre as coisas da terra e o nosso Criador, Deus, ensinando alguém a orar com fé, com o coração, não frases mimetizadas, gestuais, mas onde o coração muitas vezes está distante. Já? Por acaso já fomos ponte entre os olhos baixos para esconder as lágrimas, para adiante se desfazerem no largo e sincero sorriso? Sim, todos nós já tivemos essas oportunidades. E o momento de construirmos essas pontes é agora. A situação presente, ela nos remete aos momentos de incerteza também. Aqui uma frase que está no livro é um pouquinho longa, mas para não ficar descontextualizada, vou compartilhar com vocês em toda a sua inteireza. O príncipe pequeno arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. A melancolia. Ele julgava nunca mais voltar. São muitas vezes aqueles momentos da incerteza na partida e que nós estamos preparando a despedida ou nos despedindo de alguém. Numa estação ferroviária, metroviária, rodoviária, no aeroporto, mas às vezes também num leito de dor. Então ele, o príncipe, julgava nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos familiares que ele tinha desenvolvido pareceram aquela manhã extremamente doces. Que é como que um elevo, uma entrega, uma aceitação, quando a razão, combinada com a emoção, via o coração, cordes e sentir, então a sensação do momento da partida nos leva a refletir sobre os valores que nós dedicamos aos nossos afetos, para que não haja depois a sensação do vazio, da angústia. Mas nós, então, tendo feito essa entrega compartilhadamente, de maneira honesta, franca, bases sobre as quais se assentam os verdadeiros relacionamentos, então essa sensação de leveza é que nos visitará os nossos corações. Ainda temos um tempinho. Eu vou então compartilhar aqui uma
um extrato que eu tive num jornal de uma experiência que foi feita, patrocinada pelo jornal americano The Washington Post. Foi no ano 2007. Então, a redação do jornal convidou um dos violinistas mais famosos do mundo, Joshua Bell, a tocar de graça e durante 45 minutos numa estação central do metrô de Nova York. E ali ele usaria o seu violino particular, estimado em aproximadamente 2,5 milhões de dólares. Então, durante esse experimento, muitos dos que passavam não ligavam, porém, os pais que levavam consigo suas crianças, e estas eram seduzidas pelos sons melodiosos que Joshua conseguia tirar com seus acordes. E elas como que no estacato, como que parando, mas os pais não deixaram e arrastavam-os até o seu embarque. E aí a criança ia olhando para trás até perder-se de vista. E esta cena se repetiu inúmeras, muitas vezes, até que se esgotou o prazo combinado. Porque fazemos isso frequentemente com as coisas mais preciosas da vida. Porque não tem uma etiqueta, uma grife, porque não está numa moldura, mas ali estava um artista renomado. E às vezes, diante dos nossos valores, dos nossos afetos, nós não os levamos na devida conta. Mas aquele que se apresenta, ou aquela, sobre os holofotes do mundo, aplausos que se esvanecem numa madrugada, então nós os valorizamos. E aí atrapalhamos a sua jornada reencarnacionista, porque também os enceguecemos, mergulhando nos poços da vaidade pessoal. E já fechando, eu deixo com vocês uma mensagem. Que se você apontasse as pessoas mais importantes da sua vida, hoje, nessa noite, como sendo seus familiares, aí você faria um rol, amigos, pais, irmãos, esposa, o marido. Aos olhares de outras pessoas estranhas, elas não passariam de pessoas comuns, como milhares de outras pessoas. Mas para vocês, elas são únicas. E o tempo que você dedicou a elas, os relacionamentos e laços que você construiu, as pontes, a forma como vocês ouviram-se uns aos outros, quando nem mesmo existia vozes para ouvir, torna essas pessoas especiais para você. Amor, amizade, companheirismo, confiança. Nada disso é visível aos olhos. E talvez por isso que muitas vezes nós negligenciamos essas coisas tão singelas, mas tão essenciais. E aí formulo um convite para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Deem mais atenção aos detalhes da vida e você descobrirá, agradecido, que existe muita beleza nas coisas simples e ordinárias. Porque afinal, o essencial é invisível aos olhos. Paz e saúde a todos. E que Deus permaneça em nossos corações. Então agora, neste momento, nós já vamos preparando o ambiente, reduzindo as luzes, para nos conectarmos aos benfeitores, aos quais rogaremos as nossas assistências, conforme a nossa individualidade. Então deixarei com vocês a Lila.
já se encontram conectados conosco, embalados por essa mensagem de amor, de esperança. Nós vamos fazer a nossa vibração, o nosso passe magnético espiritual e a magnetização das águas à distância, com o auxílio dos benfeitores que nos assistem neste momento. Mas antes de iniciarmos, nós lembramos para quem está em tratamento ou que desejar fazer um tratamento magnético espiritual continuado, toda terça-feira, às 20h30, terça-feira, às 8h30 da noite, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, nós fazemos um tratamento mais aprofundado com a nossa equipe de trabalhadores dos dois planos da vida, tanto os trabalhadores da nossa casa, do nosso centro espírita, junto com os benfeitores espirituais. Então, quem desejar fazer o tratamento ou que já está em tratamento, lembre, toda terça-feira, pelo menos durante 8 semanas, é o que nós orientamos, procurar na terça-feira fazer uma alimentação leve, sem consumo de carne, e até às 6h30 da tarde ser a última refeição antes do tratamento, para dar tempo de haver o processamento digestivo. E depois das 9h30 da noite, se alguém desejar, faça uma alimentação novamente leve, porque o tratamento ele é como se fosse, dependendo da situação, uma cirurgia que os benfeitores vão realizar. Então a pessoa nesse momento, 8h30 da noite, coloca uma música suave, se desejar pode deitar, pode dormir, coloque uma garrafa grande de uns 2 litros de água para ir tomando durante a semana 5 vezes ao dia, como se fosse uma meia xicrinha de café, e sempre em prece, pedindo a Jesus que possa oferecer o que for de necessário para cada um. Esse tratamento ele pode ser realizado também aqueles que estão hospitalizados. Então, quem desejar, envie seus nomes, o endereço, dizendo qual é a necessidade, para que a gente coloque na reunião das terças-feiras, de 8h30 às 9h30 da noite. Então, agora nós vamos iniciar a nossa vibração por todo o planeta e depois nós vamos nos colocar receptivos para recebermos o nosso passe individual. Então, agradecendo, Senhor, por esses momentos de paz, pela presença dos benfeitores amigos que acorrem ao nosso pedido, estando à frente, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, e todos esses benfeitores anônimos que desde a primeira hora ali se encontram, dando toda a proteção, todo o cuidado a cada atividade desenvolvida. E nesse momento, Senhor Jesus, unidos a esses benfeitores amigos que neste momento se conectam conosco, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. Milhões agora de trabalhadores do bem vão envolvendo todo o nosso planeta Terra, adentrando nos lares, nos ambientes hospitalares, asilos, orfanatos, penitenciários, nas ruas,
e vão se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, para aliviar, para consolar, para despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas vão também se aproveitando do nosso magnetismo com a permissão de Deus para curar. Outras equipes vão trabalhando também com esse mesmo propósito e vão magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, os instrumentos, as alimentações. E outras equipes agora vão percorrendo cada família, cada lar, e levando de acordo com as necessidades individuais de cada um o atendimento que possa contribuir para o pleno reequilíbrio individual de cada um. E nesse momento nós vamos visualizando esses benfeitores, transmitindo para todo o nosso planeta Terra uma chuva de pétalas curativas. E essas pétalas suavemente vão sendo derramadas sobre todos os que aqui habitam, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Essa energia de cura se expande além do corpo físico, criando uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E enquanto esses trabalhadores do bem vão dando continuidade a este trabalho, cada um de nós agora vamos abrindo os nossos corações para receber o passe magnético espiritual oferecido por esses trabalhadores do bem, que agora encontram-se conectados conosco em nossos lares. E vamos agora sentindo todo esse amor de Jesus operando em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Confiamos em Ti, porque Tu és amor, Tu és perfeição, Tu és bondade. E nos entregamos em Tuas mãos para conduzir as nossas vidas, agradecendo a cada mensageiro do bem, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando essa reunião das segundas-feiras, dizendo: muito obrigado, Senhor, que a Tua paz permaneça entre nós. E vamos agora suavemente abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares
e agradecendo a presença de todos os amigos, encarnados e desencarnados, que compartilharam conosco deste momento. Nós convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso café com o Evangelho. E amanhã, às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e estão todos convidados para participarem conosco desse estudo. Um abraço a todos os amigos que aqui se encontram, que Jesus nos abençoe e uma noite de muita harmonia, de muita luz. E não esqueçam de se inscrever nos nossos canais Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, no YouTube e no Telegram. SEAC Olambra, juntos podemos muito. Muita paz a todos.